Paz do Senhor, queridos. É natural. Já é natural. Muito grata a Deus por estar aqui nessa noite. O Senhor é bom. Você pode dizer isso comigo? O Senhor é bom. E a sua misericórdia fez eu estar aqui nessa noite. Amém? Muito grata pela vida do nosso amado presbítero André, né? Para a glória do Senhor. Nós tivemos um encontro do céu ali no TJ, esses encontros que só Jesus faz, né? E viemos, Deus une propósitos, né? Deus une propósitos. Deus não une pessoas. Nem num culto onde você senta com pessoas que você nem conhece. Deus une propósitos. E Deus separou essa pessoa linda que está do seu lado para nessa noite estar compartilhando com você desse banquete espiritual. Ananá, chorei, galaçúbia. Eu não tenho nada para te oferecer. Nada. Mas aquele que tem, o dono de tudo, aquele que faz tudo, aquele que pode tudo, ele está aqui. E se você ficar ligado nele, eu tenho certeza, você já recebeu do Senhor, porque enquanto estávamos no louvor, eu via labaredas de fogo cruzando este lugar. E é pela fé que nós tocamos. Tocamos na orla, tocamos e ficamos curados. E nesta noite o Senhor ministrou uma palavra ao nosso coração, né? E eu quero que você preste bastante atenção. É uma história que nós já conhecemos. Hoje é o culto de casais e de família, certo? Então é o culto que Deus separou para a sua vida, né? Todo lugar que eu vou, eu sempre procuro um rostinho assim, porque a gente conhece tanta gente, né? Falei, será que não tem ninguém que eu não conheça nesse lugar, gente? Aí tem a menina lá atrás, ela nem lembra de mim. E eu sei quem é ela lá atrás, lá, você que tá com esse cabelinho assim, ó, lá da Casa Branca. Eu sei, você é esposa do Timóteo, do pastor Timóteo. Ex-esposa do pastor Tiago, mas eu sei a fonte, tá vendo? E eu olhei para ela, mas o Espírito Santo já sabia que você precisava estar aqui, né? Atos, capítulo 27. Eu achei muito interessante porque desde o começo, Deus está falando sobre o apóstolo Paulo e apóstolo Paulo e apóstolo. E eu falei, meu Senhor, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo, apóstolo Paulo. E não poderia ser outra palavra. E eu pedi a Deus a confirmação para essa palavra, porque foi uma palavra que me constrangeu. Eu estou aqui constrangida com essa palavra. Porque Deus, quando nos dá uma palavra, é exatamente por causa da sua vida. Porque Deus primeiro trata o profeta. Depois o profeta vai ter propriedade para passar para a igreja. E quando a gente tem propriedade, a gente fala melhor, né? Livro de Atos, capítulo 27. Eu vou estar fazendo uma leitura e obrigada. Terceira idade fica assim, né? Eu estava aqui e vocês estão vendo que a minha Bíblia, ela é enorme, né? A Bíblia de pregadora, que não é universal, né? Pregadora internacional é essa aqui. Tem 25 anos comigo. Eu estou com dificuldade, pastor, de me libertar dela, né? Porque 25 anos comigo. Atos, capítulo 27. Vocês estão aí comigo? A minha versão é Ara, tá? E eu vou estar lendo por aqui. Paulo enviado para a Itália. A nossa leitura é um pouco longa e eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou ler rápido, tá? Mas você vai acompanhando. E depois você pode ficar sentada, porque é uma leitura bastante longa. Se você sentir melhor ficar em pé por reverência, você fica, mas se fique à vontade. Capítulo 27, versículo 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar
indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e da Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente, muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lacéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando esse, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, nesta mesma noite, um anjo de Deus, eu vou repetir, nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteja comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos, eu vou repetir, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, tende bom ânimo, tende bom ânimo. Você pode repetir comigo? Tende bom ânimo,
pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Pai querido, eis aqui a tua palavra, que é viva e eficaz. Senhor, tu estás nesta casa porque esta casa é sua, os nossos corações são teus. E agora, Senhor, eu te clamo para que qualquer ruído, meu Pai, qualquer ruído emocional, qualquer obstáculo emocional, qualquer situação que venha permear, Senhor, esta palavra que é viva, Senhor, e que não volta vazia, e que, Senhor, produzirá o efeito para o qual ela está sendo mandada. Senhor, em nome de Jesus agora, Senhor, nós te clamamos que tu venhas falar ao nosso coração somente aquilo que tu já planejaste, porque a nossa vida é tua e está na palma das tuas mãos. Amém? Essa palavra é uma palavra conhecida, nós já ouvimos, né, vários pregadores, mas o Senhor falava algo no meu coração. Essa palavra começa, na verdade, no capítulo 26, onde Paulo, depois de fazer aquela sua defesa com o rei Agripa, ele tem aquele impasse, porque ele estava em terra. E o versículo 1, bota para mim, por favor. Me diz e diz a mim e a você que algo muda o quadro. Algo muda a situação fática. Algo muda o que estava acontecendo. É decidido, então, que Paulo fosse para a Itália. Levassem Paulo para a Itália. E naquele momento, Paulo, que estava em terra, foi colocado dentro de um navio. Foram e entregaram Paulo junto com outros presos. E eu quero fazer para quem não me conhece, né, 2 segundos. Eu sou professora de adolescentes, então a minha pregação é interativa. Então vocês vão me ajudar a pregar. Amém? Amém. Então Paulo foi colocado dentro de um navio. E dentro do navio você pode ir para onde mesmo? Lugar nenhum. Dentro do navio você é obrigado a ficar onde? Nas 4 paredes do navio. E aí hoje é culto da família, meu amado. E eu falava, Senhor, que palavra é essa, Jesus? Aí Deus falava, tá todo mundo preso dentro do navio. Por quê? Porque, na verdade, hoje é culto de casais e culto de família, né? E quando nós entramos num relacionamento, ninguém entra num relacionamento para sair. Todo mundo entra para ficar. Só que existem reveses, né? E para quem não sabe, eu sou psicóloga pastoral, eu sou psicanalista. Então nós temos tratado pessoas e pessoas e pessoas quase que 24 horas com problemas relacionais. É uma realidade que nós estamos vivendo e alguns diriam, grosso modo, mas foi a pandemia. Foi nada. A pandemia só revelou o que já tinha dentro. A pandemia só externou o que já existia. Me dá um pouquinho só mais de retorno. Porque ninguém dá o que não tem. Então, na pandemia, até a pandemia, estava todo mundo ali encralacrado dentro do mesmo espaço, né? Ali dividindo, alguns arrastando com a barriga, outros empurrando mesmo, outros puxando. E, de repente, o apóstolo Paulo é colocado dentro de um navio. E aí você imagina você, né? Eu não sei se alguém aqui já teve o privilégio de fazer um cruzeiro, ou mesmo nesses barquinhos que a gente viaja aí, quando a gente vai para Paraty, aí tem aquelas viagens, a gente vai. E é engraçado, amados, que de repente pessoas que você nunca viu, querida, elas se tornam sua família. Porque está todo mundo no mesmo barco. Você não imagina nunca
várias pessoas de diversos lugares, de diversa nacionalidade, de diversas naturezas, de costumes diferentes, estão emanados na mesma situação. E ninguém pode pular do barco. Assim estava o apóstolo Paulo. E aí eu falei, Senhor, mas que palavra é essa? E Deus falava ao meu coração que essa é a razão pela qual eu e você estamos aqui. De alguma forma, ou biologicamente, na Garabaçúbia, ou socialmente, quando você vai para um trabalho, ali naquele quadradinho do seu trabalho, você se transforma numa família, ainda que você não queira. E essa palavra me trouxe uma inquietação muito grande, porque até então nós conhecemos o Paulo, que foi cantado aqui, Paulo na prisão, o adorador. E tudo isso aconteceu com o mesmo Paulo lá da prisão. Só que em muitos momentos, a nossa natureza, e quem tem natureza de adorador, eu sou adorador, eu sou ministra de louvor, e nós sabemos que muitas situações em que nós passamos, e nós estamos vendo aqui, que nós temos uma situação onde Paulo entra, e aqui não está nominado, se vocês prestarem atenção e lerem, porque muitas vezes a gente passa por uma palavra, a gente lê tanto, né? Que a gente fica tão acostumado a algumas situações e não para em alguns pontos importantes. E um ponto importante que eu entendi nesse lugar é que não tem o nome de outra pessoa aqui nesse barco. Só tem o nome de Paulo e de Júlio. E eu falei, Senhor, mas por quê? Porque Júlio foi o centurião que estava tomando conta dos prisioneiros, inclusive de Paulo. Mas pelo que me consta, segundo essa palavra, a única pessoa dentro daquela embarcação que tinha uma proeminência e que servia ao Deus que eu e você chamamos de nosso Deus era o apóstolo Paulo. Então eu quero te dar uma notícia. Ainda que você esteja no Calabaçúbia, uma família que não é sua, você acha que caiu de paraquedas, você acha que você vai ter que andar? Deus já levantou alguém que é dele para estar ao seu lado. Porque o que faz a diferença nessa trajetória é exatamente a presença do apóstolo Paulo neste episódio. Porque muitas pregações eu já vi, né? Então que eu tô com, né? Não vou nem falar a minha idade, porque senão a gente vai ficar vermelha, roxa aqui, né? E aí tem gente que aí você vai pregar no Euroaquilão, eu vou pregar no vento, o vento contrário. Todo dia tem vento contrário. Toda hora tem vento contrário. Por quê? Aí você vai falar, mas por que todo dia tem que ter vento contrário? Porque nós não somos daqui. Então nós já temos que ir na contramão. Nós estamos andando na contramão do mundo. E alguém que anda na contramão tem vento a favor? Amém ou não amém? Não tem. Não tem. E aí nós estamos vendo uma situação em que o apóstolo Paulo, o homem de Deus, aquele lá da prisão, aquele Paulo que adorou no meio daquela prisão, no meio daquele açoite todo, foi colocado dentro do navio, com o povo que ele não conhecia, com o povo que ele não pediu a Deus, porque tem hora não é assim? Eu sou pregadora da verdade. Tem hora que a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não pedi isso. Senhor, por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo, Jesus? Estou falando mentira? Não. É só na minha vida? Não. Porque, na verdade, Deus coloca você em lugares especiais, mas às vezes a gente entra, meu amado e a minha amada, em lugares que a gente acha que a gente tem que ir para receber, só que a gente tem que ir para dar. Porque não adianta vir para cá, como foi adorado aqui, né? Eu venho para cá, taco fogo, boto fogo, mando fogo, e aí quando chega dali o fogo apaga.
E aí, quando chega na hora do vento contrário, porque eu posso dividir essa palavra em 4 quadrantes, né? Porque Deus me deu 3 expressões, mas eu posso dividir em 4 quadrantes. O primeiro quadrante é aquela viagem que só tem vento contrário. Se a gente observar, é o começo mesmo, vento contrário, depois vem outro vento contrário. E aí, eu falei assim, Senhor, que isso? Só que Deus levantou aquele centurião para ter um olhar. Olha que coisa linda. Aquele centurião teve um olhar diferente para o apóstolo Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa. Você até pode estar no lugar que você não quer. Mas Deus vai levantar alguém para achar graça em você. Porque aquele que te chamou, foi ele que colocou a graça dele sobre a sua vida. Você está entendendo? E eu, se fosse você, eu dava um glória a Deus. Porque tem hora que tem gente que é perseguido, né? Eu sou conselheira da igreja, né? Eu fiquei 21 anos num outro ministério. Deus me levou para esse outro ministério e lá eu também sou conselheira, né? Atento. E tem uma pessoa que fala para mim, mas aonde eu vou? Eu sou perseguida, pastor. Eu não entendo. Eu não sei o que eu tenho, onde eu vou. Eu estou varrendo a rua, porque ela é da Colúmbia. Eu estou varrendo a rua, daqui a pouco vem um espírito ruim em cima de mim. E vai me perseguir. Eu estou fazendo não sei o que, eu estou fazendo uma faxina num prédio, aí vem um espírito ruim. Implicar com a minha vassoura. O que eu tenho? Aí eu falei, graça. É graça. É só a graça. Porque a palavra de Deus diz que não é o teu talento. Eu também canto muito, tá? Canto. Meu marido é ministro de louvor lá no TJ. E nós nos casamos porque cantamos, né? Nós fomos cantar juntos no mesmo casamento. Nos conhecemos e estamos cantando há 21 anos, gente. Deus não une propósito. Então, o que acontece? Deus não é porque a gente canta bem, não é porque a gente prega bem, não é porque tá bonito, tem olho verde, tem olho azul, tem olho rosa, andar na moda. Não, é graça. Só graça. E aí o apóstolo Paulo, essa palavra me traz isso. O centurião tratou Paulo com humanidade. Você já pensou isso? Paulo era prisioneiro. E foi tratado, é lógico, que Paulo não era um prisioneiro qualquer, né? Ele era o enviado de Deus para aquele lugar. Porque Deus já sabia, porque nós vamos ver lá na frente, que tinha um destino. Paulo tinha que chegar a um destino. Você está entendendo nessa noite? Você tem um destino. E eu creio que pessoas aqui já receberam várias palavras. Você vai chegar, você vai. Mas na hora que o vento contrário chega, a gente só pensa em olhar para trás. A gente só pensa naquilo que esses homens aqui também verificaram no final. As perdas. Porque há perdas. Sonhos que você não realizou, perdas. Frustrações, perdas. Decepções, toda hora. Perdas. E essas perdas fazem com que a nossa visão, meu irmão, muitas vezes fique toldada. Deus está nos mostrando algo que Ele quer fazer, algo para onde Ele quer te levar, algo que Ele já falou que é Ele quem vai levar, não é com a sua mão, não é com o seu dinheiro, não é com o seu braço, é Ele quem vai fazer você ultrapassar. Aleluia. E às vezes nós olhamos para nós mesmos e dizemos, eu não. Euzinha? Eu não, vou lá nada. Aquilo ali é para fulano, que fulano tem um carrão, fulano trabalha em tal lugar, fulano tem dinheiro. Não tem nada. Você tem exatamente aquilo que Deus colocou em você. E essa palavra me chama muita atenção, porque quando ainda que tenha vento contrário, no versículo 8, bota aí para mim, nós vamos ver que eles passaram por várias situações desse primeiro quadrante dessa palavra. Mas no versículo 8, a palavra diz que eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. E se esse lugar chamava Bom Porto, não era porque era ruim, né? É porque era bom. Deixa eu te dar uma outra palavra. Tem lugar que você está, ou você está chegando, que apenas parece que é ruim.
Mas se Deus permitiu que você chegue lá, é porque é bom. A vontade de Deus... Anda calaio, Deus está falando com gente aqui nessa noite. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Se não fosse para você chegar, você não tinha chegado. Tinha frustrado no meio do caminho, mas você chegou. E você chegou porque Ele tem propósito. E aí eles chegaram nos bons portos. E aí estava tudo bem, né? Bons portos. Mas não era um lugar muito aprazível para passar o inverno ali. E aí eles começaram a procurar um outro lugar. Por quê? Começou a navegação a ficar meio perigosa. Mas presta atenção. Deixa eu te dar uma outra notícia. Eu já dei uma, estou dando a segunda. Quando tem um homem de Deus ao seu lado, ou uma mulher de Deus, você vai receber uma palavra. Porque quem é mulher e quem é homem de Deus, ele está aqui para realizações. E o homem e a mulher de Deus tem compromisso com o alto. Paga o preço, paga. Paga de verdade. Porque tem hora que a gente não quer entregar, não, porque a gente está vendo o povo de qualquer jeito, a gente está vendo que o povo não quer nada, não quer compromisso, e não dá vontade de abrir nem a boca. Mas aí Deus fala assim, se você não entregar, o que você tem não é seu. E essa palavra que o apóstolo Paulo traz, no versículo 10, não era dele. E você vai entender como não era dele. Ele já tinha passado pelo processo dos ventos contrários, mas chegou num bom porto. E vai dizer para mim, quando a gente chega num bom porto é bom, né? Quando a gente está dirigindo, de quem dirige, né? Viaja. Aí viaja. Aí quando vê aquela lanchonete assim, aquela boa, delícias do rancho, que aí você gasta todo o seu dinheiro no queijo. Aí você nem chegou no lugar ainda, mas já comprou o queijo, já comprou a manteiga para levar para o meio do caminho. Aí no outro lugar tu acha uma melhor ainda. Já gasta tudo. Mas quando a gente vê uma ilhota, é igual um oásis, né, no deserto. Refrigério. Então, para todo mundo que estava naquele barco, bons portos era o quê? Refrigério. Mas não era não. Estava só provando a fé daqueles que iam continuar no vento contrário. E Deus está falando com pessoas aqui. Porque tem gente que está debaixo de um vento contrário, que já deu vontade de pular do barco, andar calaba, subir várias vezes. Só que o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dizer, não pula não. Não pula não. Não pula não, porque não é hora. Até para pular do barco tem que ter a hora certa, tá? Lembra de Jonas? Tinha a hora certa. E se ele não vai, todo mundo ia. Porque tem horas que a nossa decisão ou a nossa falta de decisão compromete toda a família. Ah, não, porque não é comigo, não. Essa família não é minha, não é assim? Quando a gente entra no barco, não é nosso, né? Essa família não é minha, eu não conheço nem ninguém. Desculpa te informar. Deus te trouxe para uma família. Aleluia. E é aqui que Ele quer. É? Eu trabalho numa escola, eu trabalho em Deodoro há 21 anos. Era uma escola eminentemente espírita. E Deus foi mudando e eu querendo vir embora, Deus mudando, o negócio tomou conta e hoje, para a glória do Senhor, a gente já consegue ter até culto na escola. Mas eu queria sair do bar. Veio um pistolão para mim, professora, eu consigo te botar em qualquer escola da Tijuca. Aí Deus falou, vai pagar o preço lá. Falei, vou nada, já paguei aqui. Já paguei meu pedágio aqui. Vou pagar de novo lá? Vou nada. 21 anos. E estou lá perseverando, cuidando das minhas crianças. E aí o apóstolo Paulo vai trazer essa palavra do versículo. Senhores, eu imagino, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz que ele era um homem muito obstinado, ele era um homem muito sério. Eu acredito que ele tenha dado essa palavra assim num tom, né, para advertência. Senhores, mãe não é assim, gente? Sério, quem é a mãe que levanta a mão? Tem pouca mãe aqui hoje, gente. Que isso? Levanta a mão, gente. Que isso? Cadê os pais?
Ih, hoje tem mais pai do que mãe, Jesus. Glória a Deus. Primeiro culto que eu venho que tem mais pai do que mãe. E tem quem é pai aí? Pai. Pai é mãe e pai junto. Viu? Tem uma pai aqui. Tem outras pães aí também, né? Diz assim, ó. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, 1. Para a carga, 2. E também para a nossa vida, 3. Vamos perder tudo. Como é que você ficaria? Ó, acabou. Tipo, perdeu o morador? Perdeu. Perdeu a carga, perdeu o navio e perdeu a vida. Ia sobrar o quê? Nada. O que a gente está fazendo aqui? Mas ele avisou. A parte da mulher e do homem de Deus é avisar. Porque a Bíblia diz que qual pai, vendo o filho pedir pão da pedra, e muitas vezes os filhos, eles vão provocando a gente, vão provocando, o abismo está ali, você está falando, não vai, né? Agora a gente teve uma porção de memes, uma porção de cartoons, uma porção de charges com a história lá do alemão, né? As mães dizendo, filho, não vai, e o filho todo orgulhoso indo com a arma, né? Aí depois tombado no chão, cheio de sangue, filho, não vai. Então a nossa palavra é avisar. Porque nós somos chamados para ser atalaia na terra. É avisar. E aí o apóstolo Paulo avisou. Mas no versículo 11 me chama muita atenção. Vai lá comigo, por favor. Todavia, contudo, senão, mas mesmo, ou seja, não ia atender de jeito nenhum. Porque ele já estava dentro dele, do centurião, já tinha uma predisposição. Em vez de ouvir o que Paulo falava, ele seguiu o conselho de quem? De quem? E de quem mais? Ele não quis ouvir o homem de Deus. E aí você vai entender que Deus, ele honra aqueles a quem ele chama. Ele colocou aquela palavra na boca do servo dele, de que teria dano, de que teria prejuízo. E ele foi caminhando. E esse homem não deu ouvido, e nós já sabíamos, né? Nós já sabemos, versículo 12, veio o Euroaquilão. E aí, o que me chama a atenção, vai lá no versículo 11 para mim. No versículo 13, desculpa. Soprando brandamente. Gente, peraí, já tinha vindo o vento contrário, eles já tinham chegado nos bons portos, já estava naquela... Sabe aquele momento da tua vida que tu acha assim... Tem gente rindo aí que deve estar... agora tá de boa. Agora tá tudo, ó. Ai, só falta uma aguinha de coco na beira do mar. E aí levanta outro vento. Aí você pensa assim, não, de novo não. Só que uma pergunta, Deus sai do controle? A gente canta toda hora, né? Eu não perdi o controle, não. Ele não perde o controle. Vem vento, sai vento, volta vento. Ele é o próprio vento. Não tem vento que venha sem o controle dele, não. O vento, para vir, tem que pedir permissão a ele para passar. Ele é o dono do vento. E aí a gente fica, deu errado. Porque, tá vendo? Porque, qual foi a sua parte nessa história que você reclama? Porque a gente adora reclamar. A gente adora botar a culpa no outro. Mas qual é a sua contribuição? Qual foi a sua contribuição? Porque não existe um lado só da história. Tem dois lados da história. Então, nessa história aqui, Paulo avisou. Problema, pastora, é que muitas vezes Deus vai falando, Deus vai... Igual mãe, né? Filhinho, não vai não, filhinho. Aí tá vendo, filhinho, não vai. Eu tenho uma filha que hoje está com 36 anos, né? Vai fazer 37. Quando ela tinha 4 anos, eu sempre avisei ela, minha filha, quando for na hora de atravessar a rua, segura a mão da mamãe tá do seu lado.
E eu, né, não podia atravessar a rua, segurava. Nós morávamos no meio. E tinha uma esquina de uma rua que virava aquele 232, que só o sangue do cordeiro, ele já passa voando, levando tudo, até as paredes. E nesse dia nós vínhamos da escola, ela tinha 4 anos. Ela tinha um cabelo, a minha filha tinha um cabelo que eu fazia 32 tranças nela com 4 anos. Ela tinha uma cabeleira de leão. E ela foi, e eu não sei porquê, que sozinha eu e ela corre. No que ela corre eu só vejo o ônibus. Eu só vi o ônibus, não vi mais nada. Eu agarrei ela com o cabelo e tudo. Agarrei pelo cabelo e levantei! E ela ficou com as pernas lá e eu segurando. E não caía, ela era pesadinha. E não caía. Aí depois eu soltei ela no chão, aí foi aquele chororô, porque deve ter doído muito. Deus faz assim comigo e com você. Ele pega o cabelo, mas ele não te perde. Ele não te perde. Quando ele vê que você está querendo correr muito rápido, ele corta suas pernas. Eu prefiro você sem perna do que perder você. Ele é pai. Qual é o pai que quer perder o filho? Qual é o pai que não quer atender a demanda? Porque filho demanda 24 horas. Se deixar, a gente só vive em função. E aí nós precisamos ter discernimento. Mas muitas vezes nós fazemos igual esse capitão. Não vai não, é melhor. Olha aqui. E a gente não dá ouvidos. Paga para ver. E aí quando paga para ver acontece isso aqui. Então, muito depois vem o Euroaquilão, nós já sabemos da história, né? E o navio começou, né? Para a esquerda, para a direita, para a frente, para trás. Tem hora que não é assim? A nossa vida? Tava tudo calminho, na igreja tava uma bênção. Ah, meu pai, ministério de louvor. Eu tenho 40 anos de ministério de louvor. Diáconos da igreja. De repente um fuzuê. Aí tem um negócio, parece que vem um espírito, vem um vento contrário, e aí começa o negócio, a pipoca aqui, pipoca lá, e aí tem que jogar água na pipoca para parar ela de pular. Porque é assim que a gente tem que fazer. Tem hora que tem que jogar água, né, pastor? Joga logo água, vamos fazer aquela lavagem de roupa suja. Ministério de Louvor tem que ter o dia de lavação de roupa suja, gente. Vocês não sabiam, não? Tem que ter. Tem que ter o dia da lavação da roupa suja do Ministério de Louvor. Aí depois continua caminhando a 2ª milha. Quiçá a 3ª e a 4ª. Mas Deus nos chamou para isso. E aí o que acontece? Lá vem o baque. Pai. E aí no versículo 18 diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. Lembra que o apóstolo Paulo avisou que ia perder a carga? Então Deus tinha que permitir aquilo, sabe por quê? A palavra do homem de Deus tinha que se cumprir. Então, leva a sério leva a sério quando alguém chegar para você e falar: calma, respira. Você está entendendo? Acho que tem gente precisando entender aqui. Respira. Não tome decisões precipitadas. Eu trato de crianças especiais também, porque o Estado manda todo mundo para a escola. Eles não querem saber se a gente está preparado ou não. E eu tenho uma aluna que ela tem uma situação e ela só atende a mim. Ela tem 20 e poucos anos, está na escola no ensino médio. E essa semana ela estava desregulada. E ela resolveu que ia dar na cara da outra. E ela senta na minha frente. E eu tô vendo ela e, de repente, a outra que ela já estava implicando, estava sentada lá onde está essa menina ali ali na última fila. Essa linda aí de branco. E ela estava aqui na frente, daqui a pouco a outra falou não sei o que aí. Aí ela, cala! Mas, gente, não era um cala a boca, né? Foi um negócio assim que a sala toda tomou aquele susto. Eu falei, ela desregulou de vez. Mas porque, na realidade, ela não era aquilo que ela queria. Ela queria atingir uma outra situação que ela não tinha conseguido ligar. Aí, daqui a pouco, eu olhei para ela e eu falei, o que aconteceu? Aí ela, porque fulana tá falando alto, que tá me incomodando. E eu falei,
Ela não falou nada. Ela, não, mas ela falou. Aí foi, abaixou a cabeça e começou a chorar. Chorou deslocadamente. Chorou. E os outros olhando pra mim. E eu deixei ela chorar. Com essa cara aqui. E ela chorando. E eu... Só não vai fazer nada, não? Não é a hora. Você tá entendendo o que eu tô falando? Tem hora que quando a desregulação vem, não é a hora. Respira você. Alguém tem que ser o apóstolo Paulo nesse barco. Alguém tem que acordar e dizer para a tripulação, calma, respira. Mas eu não posso. Respira. E aí ela foi, aí eu deixei ela chorar mais um pouquinho. Gastou mais 5 minutos de lágrima. Aí daqui a pouco eu falei, vamos beber uma aguinha, vamos. Aí ela foi, levantou, aí fomos. Quando saiu da sala já não estava mais chorando. Aí eu te conheço. Era para trazer uma desregulação. Eu entendi aquilo. Porque eu estava dando revisão para a prova. Teve a situação do alemão, eu trabalho em Deodoro. Tudo afeta a minha escola. Já tinha tido tiroteio de manhã. Então aquilo era para trazer. Aí eu levei ela. E ela é crente, né? Ela vai para a igreja e tal. E aí ela foi, conversou comigo, conversou. Aí eu deixei ela falou, deixei no final eu falei pra ela, o que você acha que você tem que fazer agora? Assim mesmo. Respirou, bebeu água. Aí ela, professora, eu acho que eu tenho que pedir perdão pra minha colega. Você tá entendendo? Ela é desregulada emocional. E você que se diz normal? E não quer perdoar? E tá carregando aí a bola no pé. Ela falou na hora. Professora. Assim mesmo pra mim, porque eu tava falando baixo com ela. Eles têm um medo de mim terrível. Adivinha por quê? Professora, acho que eu vou pedir perdão, né? Acho que é melhor, né? Aí eu... E aí ela saiu... A coordenadora do meu lado, porque lá na escola eu acabei virando assistente social, o Estado não manda psicólogo nem assistente social. Então eu sou psicóloga, sou psicanalista, assistente social, professora de inglês, de português, de sociologia, de tudo. E de boas maneiras também. E aí ela foi, eu saí, vim fazer outra coisa. Daqui a pouco alguém foi lá me contar, correndo. Deixa eu te contar. Quem foi? Ela pediu perdão. Aí eu... Sério? Foi. E na frente de todo mundo, hein? Eu falei, tá melhor que muito crente normal. Porque ela falou pra mim assim, eu sou da igreja. Você tá entendendo, crente? Eu sou da igreja. E eu não quero que minha mãe saiba que eu fiz isso. Eu falei, claro que ela não vai saber. Você está entendendo? Pode bater no mar, pode bater no teu barco, pode bater, mas a palavra de Deus diz aqui que houve uma palavra profética e Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que ninguém vai se perder. Aleluia. Não importa por quem você está orando, não importa a sua situação, ninguém vai se perder, mas vai ter dano, tá? Sabe por quê? Porque quando não tem dano, não dói. Se não tiver perda, não dói. Aí passa batido, né? Bateu, mas continuou no mesmo status. Não é assim? Tem que doer. A correção de Deus dói. Mas por que Deus só corrige a mim e não corrige ele? Não é assim? Tá todo mundo no mesmo barco, não tá não? Por que é só comigo? Por que com ele tem que ser assim? Olha pra você. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. E existe um memorial escrito, a gente se esquece disso. Existe um memorial escrito com o meu nome, o seu nome, nome do seu marido, nome da sua prima, nome de todo mundo que entregou a vida para Jesus. Não entregou a vida para Jesus, está concorrendo ao livro ainda. E nós vamos lutar para entrar. E aí, para finalizar, deixa eu te explicar uma coisa. Versículo 19.
No terceiro dia, nós mesmos, presta atenção que Deus me chamou muita atenção quando eu estava meditando nessa palavra. Nós mesmos com as nossas próprias... De novo, com as nossas próprias... Faz assim com a sua mãozinha, ó. Sabe o que Deus está dizendo? É com a tua mão que tu vai ter que jogar fora. Porque tem hora que a gente tem que renunciar. Família é renúncia sim. Casamento é renúncia sim. Muitas vezes tem gente que entra, como eu tenho os adolescentes que querem casar, quer casar, e a gente dá curso de noivo. E tem coisa que a gente descobre só depois de casado, que era para ter descoberto lá no curso de noivos. E aí, fez, né? Não pediu o conselho, foi. E aí já foi. Ou é para cumprir, ou é para cumprir o voto, ou é para realizar algumas coisas antes do casamento, ou é para manter uma aparência, ou é para manter uma função, porque tá assim de gente, que é para manter a função, manter uma aparência. Muito. Infelizmente, dentro da própria casa. Uma porção de gente mantendo só aparência. Mas, na verdade, existe um memorial escrito. E o Salmo 139 diz para mim e para você que ele sonda. Ele sonda. Sabe o que é a sonda? É aquela que vai lá no profundo. Não adianta, pode esconder de mim, pode esconder do outro, mas de Deus ninguém se esconde. E nós estamos falando de família. Ninguém consegue manter uma máscara 24 horas. É a palavra de Deus que diz isso. Salmo 139, ele é claro. E aí nós temos que achar um culpado para a história. Mas só que nesse caso aqui, eles mesmos perceberam que tinham que se desfazer daquela... Tinha que se desfazer com que não tinha mais fundamento. Sabe por quê? O navio já estava na mão de Deus. Diz que estava ao léu. E o navio ao léu está na mão de Deus. Ele está indo para onde Deus mandar ele. Levar, o vento levar. Tá entendendo o que está acontecendo? Se Deus me trouxe aqui com essa palavra, é porque a tua vida está assim, igual esse navio, sabe? Igual o vento. E vai. Tem hora que você acha que vai bater nas pedras e vai quebrar. Mas a palavra que eu estou trazendo hoje para o seu coração e para o meu coração é que ninguém vai se perder. Pode até bater. O navio pode se perder, mas ninguém vai se perder. Mas tem que ficar todo mundo juntinho. E aí, quando a gente está chegando já no final, a Bíblia diz que já se tinha se dissipado, já não tinha mais sol, já há bastante tempo. Já tinha dissipado a esperança de salvamento. Eles já tinham perdido a esperança. E tem gente aqui que está entrando aqui assim. Acho que é o último dia. Se não for hoje, não vai ser mais. Se não for, se Deus não resolver, eu vou resolver com a minha mão. Só que a palavra de Deus diz que existe alguém que é homem e mulher de Deus nesse barco. E eu quero te chamar a atenção, existe alguém. Deus tem levantado homens e mulheres de Deus para estar ao nosso lado no momento da tempestade. Mas é você quem tem que se apresentar. Porque tem gente que fica tão dentro da tempestade que não consegue nem abrir a boca. O pavor toma medo, a angústia toma medo, a dor toma conta e não consegue abrir a boca. E aí nós só podemos orar e clamar para que o Senhor venha e traga. Porque olha o que aconteceu. Havendo todos estado muito tempo sem comer, versículo 21, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido. Ele tinha que apontar. E não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Mas já agora. Olha o que Deus está falando, não é amanhã não. Já agora. Já agora. Vos aconselho bom ânimo. Sabe o que é ânimo? É uma disposição de alma. É quando a sua alma se levanta. Porque olha que coisa interessante, pastora. Deus falou no meu coração. Vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio.
Porque nessa mesma noite um anjo de Deus de quem eu sirvo e a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Ele tinha que cumprir uma missão. Quem tem promessa de Deus aí? Levanta. Eu tenho várias. Dava para tomar todo o espaço da terra. Tem hora que eu falo: meu Deus, por que tanta? E eu quero ver. Ele já te deu a sua promessa. E é onde você vai chegar. Só que eu sei que tem momentos... Alguém já viu o atirador de flecha? Como é que ele faz? Ele pega a flecha, coloca e puxa. Alguém já se sentiu igual a essa flecha? Puxa, puxa, puxa. Alguém já se sentiu assim? Eu me senti. Houve um período da minha vida que eu passei por uma luta tão grande, que eu falei: eu vou morrer. Eu estou igual a essa flecha, indo para trás, e não sei onde é que eu vou dar, porque eu não sei. Mas a minha flecha, a flecha que era eu, estava na mão do arqueiro. Aleluia! Porque quanto mais longe, mais ele tensiona. E quando tensiona, dói. Porque você não entende nada. Você não está entendendo nada e ele está puxando. Ele não vai parar porque você não está entendendo. Porque ele tem um destino para você. E quanto mais longe ele puxa, mais longe você vai chegar. Aleluia. E assim foi com o apóstolo Paulo, meu presbítero. Mais longe ele tinha que chegar. Então Deus permitiu ele passar por todo aquele processo. Porque era necessário que ele fosse ter com César. Ninguém ia se perder. E o mais interessante, teve o naufrágio, nós já sabemos. E o mais interessante, joga lá para mim no versículo 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Lembra que Paulo falou para todo mundo comer? Que estava todo mundo sem comer já há 15 dias. E aí no versículo 33 diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos digo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Pois, vou voltar, nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Aleluia. Tendo disso ido, tomando um pão, deu graça, fez até Santa Ceia naquele navio que já estava todo quebrado. O navio pode ter virado barquinho, tu sobrou lá. Aleluia. O barquinho virou uma ripa, mas tu tá lá, segurando na ripa. Mas está lá, você está entendendo? Você está lá, você está vivo, você não morreu. Porque quem te chamou te garante. E diz assim, ó, na presença de todos e depois de o partir começou a comer. E aí diz assim, ó, todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Ué, mas lá atrás não estava escrito que eles tinham cobrado ânimo? Ele não mandou eles terem ânimo? Como é que eles iam ter ânimo sem comer? Porque o ânimo que eles precisavam não era do pão que perece. Você está entendendo a profundidade disso? O ânimo que você precisa não é do pão que perece. O ânimo que você precisa não é do pão sólido, é do pão da vida. E nessa noite o pão da vida está aqui. Nessa noite o único pão que pode te alimentar, como ele fez com Elias. Elias, levanta aí, tá fazendo o que aí na caverna, Elias? Só tem eu. Aqui, eu fiz. E aí agora eu tô aqui. Depressão. Depressão é enfermidade, tá? É doença. Trate. Peça ajuda. Mas aquela de Elias era aquele estado up and down.
né? Aí depois de uma bênção assim, né? Todo mundo faz a festa, 15 anos. Quem já fez aniversário de 15 anos de filho é assim, 15 anos, aí tu lança um ano pra festa, um ano pro casamento, aí depois do casamento vem a luta. Aí tu fala, meu Deus, eu pensei que era só antes. Nada, é antes, durante e depois. Festa de um ano de filho. Luta, luta, luta. Depois o filho cai logo doente. Pode esperar. Na semana do aniversário, não sei, se eu contar aqui qual mãe que nunca teve um filho com um ano, que festa de um ano antes a criança não caiu doente na véspera do aniversário. Luta! Porque o inferno não dorme. E ele não quer celebrar a tua vitória. E ele não quer que você saia daqui hoje celebrando já a sua vitória. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É essa palavra que o Senhor manda nessa noite. Não importa, tá batendo vento, o vento já bateu, já passou. Deixa o passado para trás. Levanta e anda. Deus está te chamando, levanta e anda. Eu não sei quantas famílias tem aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. Vocês estão neste barco. Glória a Deus. E Deus trouxe para trazer ânimo. Porque nós estamos a menos de 3 meses para o Natal, né? Menos de 3 meses para o final do ano, né? Nós estamos em novembro. Mas Deus tem coisa para fazer antes do final do ano. Basta tão somente que você creia. Porque o apóstolo Paulo disse, o Deus a quem eu sirvo e em quem você tem confiado? No patrão? Nosso presbítero deu um testemunho aqui. No patrão? É naquele fundo de pensão? É na poupança? É em quem? Em quem você tem depositado a tua confiança para chegar onde Deus quer que você chegue? Fica de pé com a permissão da pastora. Não deixa que nada te distraia. Porque o Espírito Santo de Deus, ele está aqui. E ele quer fazer algo tremendo neste lugar. Ele já fez pela sua palavra. Ele já fez desde o começo. Ele estava fazendo no louvor. Desde que nós entramos, desde que você saiu de casa. Mas ele quer... Anda calai o chebe calabasúbia. Anda calábia. Hoje é culto de casais e de família. Eu não sei quem é a família aqui, mas se junta com a sua família. Saia do seu lugar e se junte com os seus. Com os seus. Não importa onde é que tá. Não deixa ninguém sozinha. Quem tá sozinha, pega alguém. Porque nós estamos no mesmo navio, ó. Aí eu aqui, ó, eu agarrado aqui, ó. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos adorar o Senhor e nessa hora eu quero que você entre nesse barco aí. Toma a percepção de quem está do seu lado na esquerda, no seu lado da direita. Porque às vezes a gente está no barco só pensando na gente. Ai, eu estou morrendo de medo, eu vou morrer. Não! Se morrer, morre todo mundo! Mas nós vamos nos salvar. Temer por quê? Temer por quê? Temer por quê?